Olá, povo de Deus. Chegado o momento do nosso devocional diário. Hoje é segunda-feira, dia 28 de junho de 2021. Estamos fazendo a leitura do livro, melhor dizendo, da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Iniciamos ontem a leitura desta carta, fazendo a leitura dos versículos 1 até o 11, onde a gente viu o endereçamento da carta, né? Os remetentes foram Paulo e Timóteo, e o destino da carta, o destinatário, a igreja em Filipos, a igreja dos Filipenses. Paulo também dá ação de graças e faz uma oração pelos filipenses, desejando que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Destacamos um versículo ontem, foi o versículo de número 6, que diz assim: E tenho plena certeza de que aquele que em vós começou a boa obra, há de levá-la à perfeição até ao dia de Cristo. Foi o versículo-chave da nossa leitura de ontem. Hoje vamos fazer a leitura dos versículos 12 até o versículo 26, que tem como título na Bíblia de Jerusalém a situação pessoal de Paulo. Diz assim o texto: Quero que saibais, irmãos, que o que me aconteceu redundou em progresso do Evangelho. Minhas prisões se tornaram conhecidas em Cristo por todo o pretório e por toda parte. E a maioria dos irmãos, encorajados no Senhor pelas minhas prisões, proclamam a palavra com mais ousadia e sem temor. Versículo 15. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e porfia, e outros por boa vontade. Estes, por amor, proclamam a Cristo, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. E aqueles, por rivalidade, não sinceramente, julgando com isso acrescentar sofrimento às minhas prisões. Mas que importa? De qualquer maneira, ou com segundas intenções, ou sinceramente, Cristo é proclamado. E com isso me regozijo. Mas me regozijo porque sei que isso me redundará em salvação pelas vossas orações e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Minha expectativa e esperança é de que em nada serei confundido, mas com toda a ousadia, agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo pela vida ou pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne me dá ocasião de trabalho frutífero, não sei bem que escolher. Sinto-me num dilema. Meu desejo é partir e ir estar com Cristo, pois isso me é muito melhor. Mas o permanecer na carne é mais necessário por vossa causa. Convencido disso, sei que ficarei e continuarei com todos vós, para proveito vosso e para a alegria de vossa fé, a fim de que por mim, pela minha volta entre vós, aumente a vossa glória em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 1, dos versículos 12 ao 26, intitulado pela Bíblia de Jerusalém, Situação Pessoal de Paulo. Então aqui ele começa comentando, falando à igreja, aos irmãos filipenses, que a sua prisão contribuiu para o progresso do Evangelho.
Veja, o apóstolo Paulo, identifica isso e se alegra por conta disso, porque ele diz que por conta da sua prisão, muitos, agora com mais ousadia, pregavam a palavra do Evangelho. Ele diz ainda que tem conhecimento de que alguns pregadores estavam pregando a Cristo por inveja e porfia, né? Disputa, e outros por boa vontade. Então ele identificava dois grupos de pregadores ali do Evangelho, ele estando na prisão. Uns que pregavam por inveja e por disputa, e outros que pregavam com sinceridade. E ele diz assim: os que pregam com sinceridade, boa vontade no caso, né? Eles pregam por amor. Por amor eles proclamam a Cristo, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho, né? Eles proclamam a Cristo por amor, sabendo que Paulo fora posto como defensor do Evangelho. E aí, aqueles que pregavam por inveja e porfia eram aqueles que faziam uso da rivalidade, não agiam com sinceridade e julgavam com isso aumentar o sofrimento de Paulo em suas prisões. E Paulo diz assim: mas que importa? Paulo não toma partido, no sentido de lançar uma palavra de condenação àqueles que por inveja e porfia pregavam a Cristo e sair em defesa total dos que pregavam por amor. Ele diz assim: o que importa? De qualquer maneira, com segundas intenções ou sinceramente, Cristo está sendo pregado e isso me alegra. Vejam, ele lá na prisão não se deixava influenciar pelas circunstâncias, por pessoas que pregavam a Cristo com inveja, com disputas, né? Como diz aqui, a palavra que eles usam é rivalidades, querendo fazer oposição a Paulo. De não deixe, isso nos faz lembrar. Isso nos faz lembrar Jesus também, quando os discípulos tentaram levar Jesus a dar uma palavra de reprovação a quem fazia a pregação do reino, não sendo do meio dos discípulos que estavam em volta de Jesus. Jesus diz: contanto que o reino seja pregado, deixem eles pregarem. Não é? Não havia nenhum sentimento de rivalidade, de exclusividade no ministério terreno de Jesus, como não havia na missão apostólica dada a Paulo. Pregassem por inveja ou pregassem por amor, e dizia: contanto que Cristo seja pregado. Né? Fica isso marcado aqui na carta que ele escreve aos Filipenses, e do que estava acontecendo ali na cidade de Filipos concernente à pregação do Evangelho. Outra questão é com relação à morte dele. Alguns, nessa prisão ele vai ser condenado à morte, será eliminado. Outros, não, o Senhor vai livrar ele da prisão para que ele continue o seu apostolado. E Paulo diz para essas questões assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E eu estou num dilema, ele diz, né? Quero estar com Cristo, ou seja, morrer e ser recolhido aos céus de glória, estar com Cristo, isso é muito melhor. Mas se for para ficar na carne, ou seja, permanecer vivo, isso também me alegra, porque isso será por vossa causa, para pregar o Evangelho muito mais ainda entre vocês. Convencido disso, ele diz assim no versículo 25, já partindo para o final dessa porção de leitura que fizemos: convencido disso, sei que ficarei e continuarei com todos vós, para proveito vosso, para a alegria da vossa fé, a fim de que por mim, pela minha volta entre vós,
aumente a vossa glória em Cristo Jesus. Vejam que esta carta fala de regozijo, alegria, gozo da alma, independente das circunstâncias, né? Paulo estava preso, mas o seu espírito estava livre. A liberdade de escrever às igrejas, de testemunhar do que Cristo fizera na sua vida e de orar por aqueles que nasceram frutos da pregação do Evangelho por ocasião do seu ministério apostólico. Amém? Fica esta porção para hoje. Eu abençoo você com essa porção. Amanhã daremos continuidade ainda dos versículos 27 até o 30 do capítulo 1 e concluiremos o capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Receba esta porção da palavra de Deus para hoje, para você e sua família, em nome de Jesus. Amém.